prontinho, gravando, então bom dia. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Antes de mais nada, quero pedir desculpa para vocês pela minha ausência nas últimas semanas, tá? Na semana retrasada, eu precisei retirar um pedaço do lábio para fazer uma biópsia, né, que eu tava com uma pinta meio estranha na boca e eu precisei retirar para fazer uma biópsia e eu não tava conseguindo falar. E na semana passada eu tive uma emergência e eu precisei me deslocar com meu esposo para Bahia para a gente resolver algumas coisas da época que a gente morava lá. A gente tentou resolver por procuração, mas o pessoal não aceitou. E aí eu tive que sair meio que correndo assim às pressas para resolver essas questões, mas também aproveitei para fazer uma escolha e tentar encontrar alguns amigos que a gente já não via há mais de 3 anos, né? Nessa pandemia, tudo que a gente não está fazendo é encontrar ninguém, nem abraçar ninguém, é estar com ninguém. Mas chega uma hora que a gente não está aguentando mais, né, gente? Ficar dentro de casa. A gente está doido para sair, a gente está doido para abraçar, doido para dançar, doido para se divertir, encontrar as pessoas. Acabamos fazendo os exames, né, os testes de Covid e tal, organizamos com os amigos e aí a gente se encontrou lá rapidinho, lá nos Parreirais do Vale do São Francisco, lá entre Petrolina e Juazeiro, entre a Bahia e Pernambuco. Foi muito bacana, deu para descansar um pouquinho e cansar mais, porque a viagem foi bem pesada. Então, eu deixei para vocês, eu acho que vocês receberam um videozinho, eu acho que de 4 minutos, com algumas orientações sobre o trabalho de máscaras. Inclusive, eu já estou recebendo alguns trabalhos. Tem gente já encaminhando os trabalhos para mim. E aí eu estou tomando cuidado, ao longo dessa semana eu estou colocando aqui no meu computador, eu tive que mexer um pouquinho na minha casa, e aí eu estou colocando aqui o computador e o WhatsApp, né, agora, finalmente, né, com o backup, para poder organizar os arquivos de todo mundo, tá? Vou atualizar o Moodle essa semana, colocar os documentos que estão faltando, as orientações, novo plano de trabalho, né, para que a gente não se perca. Eu pedi para todo mundo reenviar os vídeos de apresentação, porque eu sou uma anta tecnológica, vocês já sabem disso, né? Porque eu perdi todos os arquivos quando eu troquei de aparelho telefônico e eu achei que tinha backup e não tinha. Então eu perdi tudo. Se por acaso alguém ainda não mandou, avisa para os colegas, por favor, para mandarem o vídeo novamente. E aí eu só queria explicar para vocês rapidinho o trabalho das máscaras. Vocês já começaram a fazer, alguns de vocês já fizeram, algumas de vocês, já está pronto. Então vamos lá, vamos começar pelo prazo. O prazo é o dia 30 de junho, então vocês têm basicamente 15 dias para finalizar, tá? Lembrando, vale 15 pontos, tá, gente? E aí é bom falar com os colegas. Fala, gente, olha, o professor de filosofia deixou um recadinho, a aula está gravada, ele colocou a aula lá no Moodle, para a gente organizar, tá? Então, só recapitulando, a gente está pensando aquilo que a gente é. A pergunta fundamental que está guiando essa parte introdutória de filosofia no 2º ano, ela é a pergunta, o que nós somos? Né? O que significa dizer que a gente é humano? O que significa dizer que nós somos diferentes dos outros animais porque nós temos uma capacidade intelectiva, uma capacidade racional, uma capacidade oral, né, de dar nome para as coisas, de dizer o que as coisas são e etc. Tá? O que significa ser homem humano? E aí ser homem no sentido universal, né? O que caracteriza a nossa humanidade? Mais para frente um pouquinho a gente vai entrar em algumas questões, né, eróticas e questões estéticas, e aí que a gente vai começar a perceber que ser humano não significa ser apenas racional, né? Eu até comentei com a turma ontem, assim, porque parece muito estranho às vezes que a gente seja um ser racional, um ser tão superior a outros seres, né, que habitam esse planeta, e a gente continua, apesar da nossa inteligência, apesar da nossa racionalidade, a gente continua sendo um bicho pavoroso, um bicho que está destruindo a própria casa, que não sabe conviver com o planeta, que não sabe conviver com outras pessoas, que não aprendeu até hoje o que é respeito,
Tá aí a pandemia para mostrar pra gente que a gente continua cada vez mais idiota, mais imbecil, mais animalesco do que tudo neste mundo. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre essas coisas, tá? E aí, com base nessa pergunta, o que que nós somos, a ideia é que a gente tente se conhecer um pouquinho, que a gente fale um pouco da gente, que a gente se olhe no espelho e perceba se de fato a gente se conhece, a gente se percebe, como é que a gente se enxerga, como é que a gente se percebe, como é que a gente se vê, como é que a gente se analisa, como é que a gente se compreende, tá? Como é que a gente vai fazer todo esse processo? A partir de uma metáfora com as máscaras do teatro grego, né, na expressão prosopon, que é uma máscara utilizada no teatro grego, principalmente uma máscara em formato de bode, em homenagem a Dionísio, né, o deus do vinho, patrono do teatro. E aí, nessas máscaras, o que é a metáfora? A palavra prosopon significa máscara, e aí depois a gente tem em latim persona, né, o que vai dar personagem em português e pessoa também em português. Né? Traduzindo, a máscara é mais ou menos assim, como diria, se eu não me engano, tem o Plotino e o Guimarães Rosa. Espera aí que eu já acho agora. Aliás, eu acho que eu acho agora, né? Vocês estão aí ainda? Né? Isso aqui é o Guimarães Rosa em Noites do Sertão citando o Plotino, né? Porque em todas as circunstâncias da vida real, não é a alma dentro de nós, mas sua sombra, o homem exterior que geme e se lamenta e desempenha todos os papéis nesse teatro de palcos múltiplos que é a terra inteira. Seu ato é, pois, um ato de artista, comparável ao movimento do dançador. O dançador é a imagem dessa vida, que procede com arte. A arte da dança dirige seus movimentos. A vida age semelhante com o vivente. Né? O que significa isso aqui? A vida é um grande teatro, a vida é um grande baile. Né? É engraçado que depois tem o corpo de baile nesse livro do Guimarães Rosa. Né? A vida é um grande baile, a vida é um grande teatro em que a gente assume máscaras e assume personagens, né? E aí a gente se comporta como artistas, a gente vai talhando a própria vida, a gente vai esculpindo a própria existência à medida que a gente vai escolhendo como a gente vive, né? Como a gente se enxerga, como a gente se percebe. E aí neste grande teatro a gente tem que atuar, a gente precisa atuar, né? Porque todo mundo quer ser feliz. Então, em busca dessa felicidade, o que a gente faz? A gente coloca máscaras. Às vezes a gente nem percebe que são máscaras, que são personagens que a gente assume ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da nossa existência, para que a gente consiga não apenas sobreviver, mas existir, coexistir e habitar este planeta, né? Este universo. Então é mais ou menos assim. A gente, com os nossos pais, vocês falam tudo com os papais de vocês, papai e mamãe, vocês conversam sobre tudo, né? Alguns conseguem conversar sobre todos os assuntos que quiser. Outros não, porque existe um limite, muitas vezes moral, muitas vezes de respeito, né? Que é confundido com autoridade em vários casos, em que a gente não consegue falar algumas coisas. Então, assim, na presença dos nossos pais, é como se a gente assumisse um personagem. E aí, quando a gente está longe dos nossos pais e perto dos nossos amigos, a gente já está com outro personagem, a gente assume uma outra cara, a gente se solta um pouquinho mais, né? Além disso, quando a gente está com o namorado ou a namorada, quando a gente está com os nossos amigos mais íntimos, a gente continua também, né, assumindo outros personagens. Estou percebendo que parece que a internet de vocês está bem ruim por aí hoje, não é?
pessoal esqueceu de mim, como eu não vim 2 semanas, o pessoal me abandonou, foi? Ou é a internet mesmo? Não, eu tô percebendo que tá horrível, que tem várias pessoas que estão caindo, que tá oscilando, tá? Mas fiquem tranquilos, tá bom? Eu vou terminar de explicar o trabalho, vou apresentar o texto que eu vou subir no Moodle, e aí eu consigo liberar vocês para vocês fazerem, tá? E aí eu tô abrindo mão de algumas coisas que eu estava fazendo para eu terminar de organizar, para a gente voltar com mais entusiasmo nas nossas aulas, tá bom? A partir da semana que vem, até porque hoje também vocês têm evento à tarde, a turma do 3º ano tem evento à tarde para finalização da semana da família agrícola, né? Da família rural. E aí vamos lá. Essa ideia da máscara é a ideia de assumirmos personagens. Então, o que é a tarefa? Avisem para os colegas, tá, gente? Conversem, expliquem. Gente, tem que fazer uma máscara. Uma máscara moldada para o nosso rosto. Ela pode ser moldada no rosto ou moldada para o nosso rosto, tá? O rosto de vocês. Vocês vão fazer uma máscara, vão pintar, vão desenhar, vão colorir, vão fazer o que vocês quiserem e vão criar um personagem para essa máscara. Vocês vão apresentar esse personagem. Soltem a criatividade, né? Pensa assim, né? Se vocês não fossem vocês, quem vocês seriam? Aí coloca esse personagem, né? Para colocar. E aí vai gravar um vídeo mostrando a máscara e aí vocês vão colocar essa máscara e assumir então o personagem. Contar quem é o personagem usando a máscara, tá? Segunda etapa, vocês vão tirar a máscara e se apresentar de verdade, no sentido de quem são vocês de uma maneira mais profunda. Não é aquele videozinho de apresentação de 1 minuto. Eu quero realmente ouvir agora dos sonhos, de como é que vocês se enxergam, de como é que vocês percebem, de como é que vocês percebem a corporeidade de vocês, a relação de vocês com as famílias, com os mundos, com as pessoas que cercam vocês, como é que vocês percebem essas máscaras, esse teatro que a gente faz o tempo inteiro, tá? É isso que eu quero que vocês façam. Então, são 2 vídeos num processo de construção de máscaras, personagem e autopercepção, tá bom? Professor, eu não consigo gravar vídeo, sou muito tímido e etc, tá? Eu prefiro receber em vídeos, tá, gente? Tá difícil, vai ficar pesado, o celular não transmite, a internet tá ruim? Grave em áudio a descrição do personagem e a apresentação de vocês, como se fosse um podcast. E aí fotografa as máscaras, vocês, e manda junto, né? Manda os arquivos. Ou faz uma apresentação de PowerPoint, em que você coloca as fotos, coloca os textos, escreve, insere um áudiozinho com as descrições, o jeito que vocês acharem melhor. Eu prefiro receber tudo em vídeo, pode ser um vídeo só, né, mostrando a máscara, o personagem, a história do personagem, vocês sem a máscara, vocês se auto-apresentando. Pode ser um vídeo só, vai ficar maior, talvez fique mais difícil de transmitir, e aí vocês tenham que me encaminhar um drive, né, um link para o drive de vocês, para eu conseguir acessar o material. Então fica a critério, lembrando que é para o dia 30 de junho, vale 15 pontos, tá? A construção da máscara, do personagem, a narrativa do personagem e tirar a máscara para a gente assumir quem que a gente é, tá bem? Eu coloquei para vocês, deixa eu só subir mais um negocinho aqui. Lá no AVA de vocês, eu coloquei o primeiro capítulo dessa unidade 2, que é um bloco de textos do professor Silvio Galo, tá? Que é esse livro aqui, tá? Filosofia, Experiência de Pensamento, que é um livro que eu estou adotando enquanto livro didático para a gente trabalhar, tá? E aí eu vou encaminhar para vocês, sempre no Moodle, no AVA, o material todo. Lá eu já disponibilizei a primeira etapa para vocês, né? Com as perguntas do que nós somos, alguns questionamentos iniciais para a gente pensar o ser humano, né? E aí a gente já tem alguns conceitos muito importantes ao longo da história da filosofia, falando da nossa dualidade, da relação corpo e alma, né?
matéria e espírito, falando da condição humana, do homem que se produz a si mesmo, que se enxerga, que se percebe enquanto sujeito, tá? A necessidade de se conhecer, de autoconhecimento que guia o homem, né, a humanidade, tudo nesse material que a gente já disponibilizou para vocês lá no Moodle, tá? Inclusive com algumas questões, né? A questão principalmente do dualismo, que aparece já em Platão, e aí a gente chega, por exemplo, até Sartre, né? Que vai afirmar que o homem está condenado a ser livre, né? Ou seja, que mesmo a gente não queira, o nosso destino é a liberdade. Então, como é que a gente vai construir a nossa liberdade neste mundo, tá? Primeira parte do material. E aí agora eu vou disponibilizar para vocês a segunda parte deste material, tá? Deixa eu só diminuir a minha cara aqui, que vocês não precisam ficar me vendo o tempo inteiro, né? E aí nós vamos pensar o quê? Nós somos animais racionais, certo? Né? Esse racional, ele deriva da palavra grega logos, e eu já falei do logos para vocês. O logos, que é uma palavra que remete ao verbo lego, em grego, né? Que significa dizer, reunir, montar, falar. Lembra do Lego, do joguinho das pecinhas que a gente vai juntando para chegar a uma estrutura, a um desenho, uma casa, um carro, uma nave da Star Wars e etc. Né? Dizer, para que eu possa dizer alguma coisa, eu preciso observar as partes, eu preciso entender as partes, pensar um todo para organizar passo a passo para chegar lá. Né? É mais ou menos a mesma coisa do logos. É isso, essa palavrinha que aparece no final de várias palavras, por exemplo, da língua portuguesa, biologia, teologia, sociologia, esse logia generalizado, né, que significa um estudo, um discurso racional sobre alguma coisa, né? Então, das três grandes características que nós temos que nos diferenciam dos outros animais, nós somos bípedes em coluna ereta, nós temos polegar opositor. Cadê a câmera aqui? Né? Nós conseguimos pegar as coisas, manipular, dobrar, quebrar, torcer, juntar, produzir com as nossas mãos. A gente transforma a natureza. A gente tem outra característica que é o nosso telencéfalo altamente desenvolvido. Nós temos um cérebro e esse cérebro nos permite pensar e dizer. Tá? Logos. Elaborar discursos sobre as coisas. E aí, isso que nos caracteriza, neste momento, do capítulo 2 dessa unidade que eu estou passando para vocês, a gente vai falar da linguagem, da cultura, do simbolismo, né, de como o ser humano se manifesta, de como a gente se comunica. Porque uma coisa é a gente tentar se olhar no espelho e se perceber. A outra coisa é como é que a gente vai falar da gente mesmo, como é que a gente comunica, né, a nossa verdade. Vamos falar um pouquinho de linguagem, tá? E aí nós vamos repassar um pouquinho da história da filosofia, vários filósofos aparecendo aqui para a gente dar uma lida, tá? Vamos falar um pouquinho de trabalho, de cultura, tá? Tem exercícios. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com nota, em fazer essas atividades para nota. Essas atividades são importantes para que vocês consigam pensar, responder, estudar, já pensando futuramente em Enem, etc. Tá? E além disso, eu estou colocando para vocês, no finalzinho tem algumas indicações de leitura, tá? 1984, George Orwell. Eu acho que é um livro super importante para a gente ler, principalmente agora em tempos de pandemia, né? É a origem do Big Brother, esse livro aqui, né? É fantástico, fantástico. É o mesmo do... que agora mudou o nome, né? A Revolução dos Bichos. Agora a Revolução... a Guerra na Floresta, esqueci o nome da... que mudaram o nome do livro.
E aí tem um outro filme, e um filme também que é antigo, mas vale super, super, super a pena, que é o Show de Truman, tá? Para a gente começar a entender isso, que é a necessidade de comunicar, de visualizar, de estar junto, né? O homem enquanto um sujeito coletivo, ou como diria Aristóteles, o homem como zoon politikon, um animal político, tá? E aí, gente, para finalizar, então a gente primeiro está pensando nas perguntas, refletir sobre o que nós somos, a gente buscar um autoconhecimento. E aí depois a gente percebe que boa parte da nossa humanidade é caracterizada pela nossa racionalidade, pela nossa capacidade de pensar, produzir discursos, organizar palavras, de dar nomes para as coisas, e aí a gente se coloca como um homem cultural, como um animal cultural e político. E aí depois, nessa última etapa, a gente vai falar de uma outra dimensão, que é a dimensão da nossa corporeidade, a questão do gênero, a questão da sexualidade, né, as nossas formas de ser. Porque uma coisa é a gente é alma, intelecto, pensamento, né, mas a gente é corpo, a gente é desejo, a gente é vontade. E aí, por fim, então, o que significa estar num corpo, cuidar de um corpo, habitar um corpo? Porque no final das contas, gente, ninguém se apaixona pela alma de ninguém. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso, né? Ninguém vai dormir, aí a alminha sai do corpo e vai lá para um lugar de alma, marca um encontro com outra alma, conhece uma alma boa, de bom caráter, bonitinha, marca um encontro na sorveteria, né? Ou lá perto da galinha de Santa Maria, e aí volta pro corpo, e aí depois o corpo lá, animado, né, vai lá encontrar o outro corpo e fala, nossa, eu conheci a sua alma, ela pediu para eu te encontrar. A gente não se apaixona pela alma, a gente se apaixona por corpo, pelo que aparece, pelo que a gente sente, pelo que a gente percebe, pelo que está próximo aos nossos sentidos. Então a gente vai dedicar uma parte dos nossos estudos agora a pensar o corpo, a corporeidade, a sexualidade, o desejo, a atração, a afetividade, tá? E aí vamos focar muito nisso, né? Porque a gente não vê a nossa alma, a gente não vê o nosso intelecto. Diz os médicos, a neurologia, a neurociência, que o nosso pensamento está no cérebro, que é o cérebro que coordena o nosso pensamento. Mas tem gente até hoje que acha que, por exemplo, a alma está no coração, né? Porque a gente tem um monte de metáforas vinculadas a isso. Então vamos pensar o nosso corpo e aí a gente vai falar então sobre as questões biológicas, as questões culturais, as questões de sexo, gênero, sexualidade, tá? Ao final deste processo. Esse material agora, tá? A gente vai usar até o final da unidade, até julho, tá? Então, primeiramente, vocês têm uma máscara para entregar, as fotos, né, o vídeo das máscaras, a descrição de um personagem que usa as máscaras e a descrição de vocês enquanto personagem, enquanto artistas de si mesmo, enquanto sujeitos no palco da vida, tá bom? E aí, ao longo, até julho, a gente vai estudar então um pouquinho sobre linguagem, cultura e vamos estudar também sobre sexualidade e corpo, tá bom? Então, esse é o nosso roteiro para agora. Avisem, por gentileza, aos colegas de vocês, né, que o material vai estar liberado. Avisem que até o dia 30 para a gente produzir máscaras, tá? Eu não vou ficar preocupado em focar 50 minutos diretamente com vocês. Alguns momentos a gente vai 50, vai ultrapassar 50, em outros a gente vai ter aulas mais curtinhas. Eu vou focar agora realmente em organizar o Moodle para vocês conseguirem trabalhar lá, tá? Alguns professores dão aula para vocês semanalmente, outros dão aula síncrona a cada 15 dias. Como a nossa carga horária é pequenininha, né? Eu fico com vocês 50 minutos ao vivo e aí tem mais o material no Moodle, a gente acaba dobrando a nossa carga horária. Né? Então eu estou organizando para que a gente também tenha uma carga horária equilibrada para vocês estudarem, tá bom? Alguma dúvida, gente? Mexerica daí de perto. Pessoal, então é isso.
Bom evento hoje à tarde, bom descanso para vocês, bom resto de semana. Vou encaminhar o texto, vou subir o vídeo da aula, as gravações todas e avisem aos colegas para aparecerem na semana que vem que eu tô com saudade, tá bom? Beijo, bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus.